sendo recebido por você aqui hoje nesse novo marco, né, da Manaus. Eu acho que coloca Manaus aí no mapa do turismo, né? Algo que já fazia algum tempo que a gente estava precisando. Então a nossa ideia hoje aqui é bater um papo para falar um pouquinho de política, indústria e meio ambiente, né? Eu queria começar, prefeito. O estado do Amazonas ele tem como atividade principal, juntamente com Manaus, a indústria, né? E a maioria dessas empresas elas estão concentradas numa região aqui chamada Distrito Industrial, a grande maioria delas. Por muitos anos, essa região ela não recebia atenção da prefeitura com relação à malha viária, já praticamente 2 décadas. Tanto a população como os empresários daquela região reclamavam bastante e já pleiteavam há muito tempo esse tipo de ação ali. E por alguma razão também que é de desconhecimento da maioria, as prefeituras anteriores tiveram muita resistência para se atuar lá. O que fez a prefeitura atual, o que fez o senhor prefeito atual a interceder naquela área e a entregar ali uma malha viária condizente com a região, né? Ela interliga zonas da cidade de Manaus e é ali que está situado o Distrito Industrial. Manaus é uma cidade de primeiro mundo, da porta das fábricas para dentro. E eu via essa realidade, essa triste realidade das ruas do Distrito Industrial estarem em péssimas condições. Isso nos fez tomar uma atitude, porque o investidor ele vem da Ásia, ele vem da Europa, ele vem da América e ele escolhe a tua cidade, a cidade que você é o prefeito para investir. Ele traz tecnologia, gera emprego e aí tinha uma briga. Se aquela área era do governo federal, era uma área federal, era uma área estadual, era uma área municipal. Quando eu assumi, eu não fiz essa discussão. Eu procurei a Suframo e com os recursos que nós tínhamos um convênio em vigência, nós executamos a recuperação das ruas do Distrito 1, dando aos empresários, né, aos industriais, essa condição de poder melhor escoar sua produção. Imagina uma motorroda, um empresário japonês que saía do portão da fábrica com 200 metros, quebrava uma carreta cheia de produtos para fazer a sua exportação. Isso denunciava muito a administração da sua cidade, isso trazia prejuízos para as empresas e também para a cidade. E assim nós fizemos, refizemos praticamente as ruas do Distrito 1, dando a essas empresas a condição de escoar melhor a sua produção. Ainda com relação a essa malha viária, a gente tem no estado do Amazonas, praticamente Manaus, quase 3 mil veículos sendo emplacados mensalmente. E esses veículos todos vão se utilizar dessa malha viária da cidade. Que tipo de ações a prefeitura tem feito ou pode fazer para que possa garantir essa trafegabilidade de maneira ordenada, né, para a cidade, com tanto tráfego de carros assim? Olha, nós estamos investindo em mobilidade urbana, tecnologia e também engenharia. Estamos construindo 3 viadutos, 3 grandes viadutos, complexos viários e fazendo 22 intervenções no trânsito da cidade de Manaus que vão dar melhor fluidez, além de alargar avenidas para que nós possamos diminuir o grande impacto que causa na vida das pessoas que se utilizam do transporte, dos seus veículos, para que eles possam ganhar mais tempo para estar com sua família e ter melhor qualidade de vida. Então, essas intervenções têm nos proporcionado dinamizar o trânsito, destravar em vários lugares e assim que estiver tudo pronto, nós vamos ter certamente uma cidade com melhor mobilidade urbana. O senhor entregou ano passado, a Prefeitura de Manaus entregou ano passado, o Centro Industrial, o Distrito Industrial de Pequenas Empresas, micro e pequenas indústrias. A gente sabe que as grandes indústrias sempre têm uma atenção maior por parte de todos os participantes, mas os micro e pequenos industriais ainda não tinham, pelo lado da Prefeitura, esse olhar. Por que o senhor olhou com mais carinho para esses pequenos industriais e o que representa esses pequenos negócios para a economia da cidade? A nossa economia é uma economia incentivada, na indústria. Nós temos isenção de impostos em função
da nossa Constituição e dos investimentos para que aqui possa ter desenvolvimento. E é interessante que esses recursos, na verdade, esses impostos, né, essa isenção, esse incentivo, ele não se faz para o pequeno, só para o grande investidor. E a Prefeitura viu isso e construiu o DIMICO. O que é? O DIMICO é o Distrito das Pequenas e Médias Indústrias, das pequenas empresas. A Prefeitura construiu um grande complexo, dando o galpão, financiando o maquinário, dando assistência técnica, ajudando na revenda. Nós fomos buscar lá na periferia aquele cidadão que tinha uma ferramentaria, aquele outro que tinha uma tornearia mecânica, que incomodava os seus vizinhos, pagava aluguel. Trouxemos esses pequenos empresários para dentro do DIMICO e demos a ele a condição de poder produzir mais e melhor com um custo menor, com assistência técnica. E agora nós estamos trabalhando para que nós possamos construir lá mesmo, dentro do distrito da pequena e média indústria, né, o DIMICO. Nós estamos agora trabalhando para construir uma escola técnica para formação de mão de obra para o distrito industrial, juntamente com a pequena empresa. Vale se ressaltar que essa iniciativa, para que nós pudéssemos inaugurar, teve a presença do vice-presidente Geraldo Alckmin, que quando veio aqui inaugurar, estava na condição de presidente da República em exercício, dado a importância desse investimento. Ainda falando de economia, eu queria mudar agora para turismo. Inclusive o local que nós estamos aqui, acho que remete um pouco desse assunto. Manaus, pelo fato de estar no meio da floresta amazônica, tem um potencial imensurável para turismo, ainda muito pouco explorado. E esse novo empreendimento aqui, esse novo mirante Lúcio Almeida, ele na verdade marca, eu acho que o início de uma nova fase até nesse centro. A gente percebe que em outras grandes capitais, o centro comercial, o centro histórico, ele é muito valorizado e muito bem explorado, economicamente. O senhor podia falar para a gente um pouquinho da importância desse novo marco aqui e falar um pouquinho desse projeto do nosso centro? O que o centro da cidade pode esperar? O que a população daqui pode esperar? E os comerciantes daqui, que já há muito tempo demandam e questionam esse abandono do centro? As grandes cidades, principalmente no Brasil, né, elas têm muitos problemas com relação à ocupação dos centros, os centros comerciais. As pessoas acabam saindo do centro e com essa ausência, das pessoas do centro, acabam tendo muitos problemas. Por exemplo, o lugar que nós estamos é no início da cidade de Manaus, na Avenida 7 de Setembro, às margens do Rio Negro, ao lado do Porto de Manaus. Isso aqui era um prédio abandonado que servia para a moradia de mais de 100 pessoas, tráfico de drogas, prostituição, consumo de drogas, e nós tivemos a ideia de transformar esse lugar num lugar aprazível, para que nós pudéssemos ter acesso ao rio. Manaus foi uma cidade constituída de costa para o rio, construída de costa para o rio, um rio lindo que nós temos, que é o Rio Negro, mas os moradores de Manaus não tinham essa visão do Rio Negro. E nós, com essa concepção desse projeto, nós queríamos dar, e demos nessa oportunidade, essa condição para que o morador pudesse ter acesso, e também o turista, que quando aportar aqui ao nosso porto, ele possa vir visitar, contemplar a nossa natureza, o nosso grande rio, a nossa grande floresta, a ponte, que é uma obra-prima, uma obra de arte da engenharia, e com isso nós mudamos a concepção do centro da cidade de Manaus. Essa é uma primeira etapa. Nós construímos o mirante, nós construímos o lago da Ilha de São Vicente, tudo dentro desse complexo, e o casarão Tiago de Melo. Muito provavelmente nos próximos dias estaremos entregando o pier turístico, que é uma outra obra que faz parte desse projeto do nosso centro, para posteriormente, nesse entorno que nós estamos, construir moradias para servidores públicos, para que nós possamos reabilitar o centro histórico de Manaus, garantindo a esse centro histórico uma área de convivência e, acima de tudo, de turismo, gastronomia, cultura e entretenimento. Com essa obra, nós já conseguimos atrair muitos turistas e atrair a população da cidade, fazendo deste local um novo ponto turístico da cidade e um novo ponte da cidade.
O senhor podia dar um pouquinho mais de detalhes dos próximos projetos que vão ser feitos aqui no centro? Existe já algum planejamento para isso? Sim, nós temos um residencial de 275 apartamentos, muito próximo aqui, a 200 metros daqui, que vai integrar toda essa área do início da cidade de Manaus, a área portuária, a área aqui próximo ao Rio Negro, no início da 7 de setembro. O nosso próximo passo é ocupar para que nós possamos reabilitar essa área. E posteriormente, mais de médio a longo prazo, temos alguns prédios aqui que estão abandonados, alguns são do governo federal, outros do governo estadual, para que nós possamos ocupá-los com secretarias, com estruturas públicas, assim atraindo o comércio para essa área que já está sendo revitalizada. O senhor falou muito do Rio Negro, né? Esse aqui é um empreendimento que explora o Rio Negro. A nossa cidade, Manaus, tem uma característica que a gente vive a mercê do rio, né? Há 3 anos atrás a gente teve a maior enchente aqui de Manaus. Ano passado a gente teve a pior seca aqui de Manaus, do Rio Negro principalmente. E eu imagino e queria perguntar para o senhor como é que a prefeitura lidou com essa situação, tanto da maior enchente como agora da maior seca, e como que ela está se preparando para enfrentar esse ano, que já promete ser a seca mais severa do que a do ano passado, né? Eu acrescento aí, nós tivemos também o pior momento da história mundial, a pior crise da história mundial, Covid-19, que se abateu com maior intensidade na cidade de Manaus. Nós tivemos um problema sério de saúde aqui, que nós já conseguimos contornar. Aquilo que foi a pandemia mostrou a fragilidade dos serviços públicos na área de saúde. Hoje nós conseguimos dar a volta por cima e em saúde básica, atenção primária, hoje a cidade de Manaus deu a volta por cima e é a cidade número 1 em atenção básica nos atendimentos da saúde primária, atenção primária com relação à saúde. Nós enfrentamos a maior cheia, a maior vazante, a maior de todas as crises sanitárias e ainda assim a cidade de Manaus está preparada para essa próxima estiagem, muito provavelmente maior do que a que nós tivemos ano passado. Nós já fomos até as comunidades, já estamos perfurando poços artesianos, a nossa defesa civil já está fazendo planejamento para que quando chegue o tempo de dificuldade, nós estejamos preparados, comprando alimentos, comprando mantimentos, dando aos nossos irmãos ribeirinhos infraestrutura. Por exemplo, aqui as nossas estradas são os nossos rios, infelizmente os nossos rios secaram. E aí ficamos sem o transporte. Nós concedemos para cada comunidade rural aqui na cidade de Manaus, ribeirinha, nós conseguimos aqueles que não tinham seu transporte, nós conseguimos um motor de polpa, um barco de alumínio para fazer o transporte dessas pessoas. Nós chegamos com as estruturas da prefeitura, com alimento, com água, com abastecimento e, acima de tudo, levando essas pessoas o braço amigo do poder público. E já estamos preparando a nossa mobilização para esse ano vigente que se avizinha com uma possível estiagem mais severa. A prefeitura está encarando então esse ano como um ano mais alarmante do que o ano anterior. É o que nós temos ouvido falar, porém, se essa possibilidade chegar, a prefeitura estará pronta. Prefeito, a gente falou de Zona Franca, a gente sabe que a Zona Franca é a principal atividade aqui do estado do Amazonas, muito baseada no pilar da indústria. Mas no passado, há pouco tempo, há 2 décadas atrás, um pouco mais, a gente tinha um modelo de comércio aqui onde beneficiava o turismo, né? A gente recebia aqui uma quantidade de turistas nacionais muito grande que vinham fazer suas compras e depois retornavam para a sua cidade. Isso movimentava a economia do centro, principalmente, de uma forma bem pujante. O senhor acha que, de alguma forma, a gente poderia ter essa condição novamente? De que forma a prefeitura poderia fomentar esse tipo de atividade? Até porque a gente sabe que o comércio é uma atividade regulada pelo Estado, né? Como o senhor vê a prefeitura, como é que ela poderia colaborar com esse vetor, vamos dizer, do comércio? Investindo em equipamentos públicos como esse. São 4 investimentos em um investimento. Para que você tenha uma ideia, esta obra no centro da cidade de Manaus é a maior obra depois do Teatro Amazonas, que foi feita há mais de 100 anos atrás. Então, nós temos aqui como
complexo que atrai os turistas, colocar Manaus de frente para o rio. Fizemos o primeiro mirante, fizemos o primeiro casa de praia lá na Ponta Negra, que era uma Cracolândia, transformamos num local de lazer, de turismo, e assim nós estamos fazendo aqui no centro, e nós temos a primeira obra do Niemeyer no norte e nordeste do Brasil, que já temos a ordem de serviço lá no Encontro das Águas, que é o mirante do Encontro das Águas. Isso atrai o turista quer ver, a gente pode atrair o turismo étnico, o turismo de aventura, tudo isso para que nós possamos fazer com que Manaus seja uma cidade atrativa turisticamente, já que perdemos a condição de fazer o turismo comercial, na época que tinha os incentivos, com relação aos produtos produzidos aqui na cidade de Manaus. Essa condição nós não temos mais. Então, nós estamos preparando Manaus equipamentos e aparelhos turísticos para que nós possamos atrair o nosso turista e ele possa fazer aqui da cidade de Manaus um porto seguro, um destino seguro para consumir os produtos que aqui nós temos para oferecer. Eu agradeço então a sua disponibilidade hoje em nos receber aqui e compartilhar um pouco dessas informações, desses novos projetos que Manaus há muito tempo precisava receber, e a gente está à disposição. O senhor quer fazer alguma consideração final? Sim, Manaus nós estamos trabalhando para que ela possa ter melhores serviços públicos, trabalhamos para que tenhamos a melhor saúde, a melhor educação, melhorando a infraestrutura da cidade, para que nós possamos atrair mais turistas para cá e mais empresas para que possam fazer investimentos na nossa cidade. Portanto, eu quero agradecer a oportunidade de você poder levar Manaus para os leitores da sua revista, para quem te assiste, e acima de tudo, dizer que Manaus está de braços abertos para receber todos os visitantes. Muito obrigado.